bem-vindas ao mês mais florido do ano, o mês mais assim amoroso do ano. Se você é mulher, esse é o nosso mês. É o mês em que a gente vai falar muito sobre o poder feminino, sobre o que de fato representa ser mulher. E óbvio que a gente vai passar pelo lugar dos treinos. Lá no meu Instagram eu fiz uma enquete, na verdade uma pergunta e resposta, enquete, sei lá o que foi aquilo. A gente bateu um papo e eu perguntei sobre o que as minhas seguidoras gostariam de saber do meu lado mulher, para que eu compartilhasse com vocês. Obviamente a gente está trazendo aqui para o YouTube também o que eu vou compartilhar do meu dia a dia, da minha rotina de mulher, para que vocês possam se inspirar, fazer diferente. E uma das primeiras coisas que vocês me pediram foi para falar sobre os meus treinos. Eu já tive diástase, como vocês já sabem, já contei por aqui, e naturalmente que muita coisa mudou. E alguns exercícios eu considero um crime para a saúde da mulher. Eu considero um crime desde o momento que eu entendi que muitos exercícios sobrecarregam a minha saúde pélvica, sobrecarregam o que é de mais precioso que existe dentro de mim, que é o meu prazer como mulher. Eu passei a questionar, depois que eu descobri que eu tinha diástase, se alguns exercícios estavam de fato fazendo bem apenas para minha estética ou para agradar alguém, esteticamente falando, algum padrão pré-estabelecido socialmente ou que alguns indivíduos, né, nossos parceiros gostam, mas que de fato aquilo não me gere algum prazer. Quando a gente se dá conta do próprio corpo, quando a gente começa a conhecer melhor a nossa saúde feminina, fica difícil de fato a gente continuar com algumas escolhas de exercícios. E hoje eu vim aqui mostrar para vocês quais são os exercícios que eu, Roberta, condeno, que eles não entram na minha lista, na minha rotina de exercício de treino, não existe. Não digo para vocês que eu nunca fiz, eu já fiz alguns deles, mas eu vou falar hoje sobre 2 exercícios que eu condeno totalmente para qualquer mulher. Ouça, eu condeno para qualquer mulher. É isso mesmo que eu tô te dizendo. Não me interessa se você é sarada, se você é fit, se é halterofilista, se você... Não interessa. Se você é mulher, você não tem que fazer esses exercícios. Então, se você tem períneo, que tem uma constituição diferente do homem, o seu períneo é um períneo feminino, tem uma vagina no final das contas, então, amor, esses exercícios não são pra você. Você quer saber quais são esses exercícios? Fica comigo aqui. Então, gente, é o seguinte, eu sei que muitas ficam mais chateadas, irritadas, a partir do momento que você tem períneo e que você, nesse períneo, ele não é fechado como um períneo de um homem, porque todos nós temos aquela região pélvica, nós temos uma pelve e temos essa rede de músculos ali embaixo que dão toda a sustentação ao nosso tronco. Os homens também têm essa rede de músculo. Qual a diferença entre nós homens e mulheres? Porque nós lutamos sim, nós estamos falando do mesmo das mulheres, nós lutamos por igualdade de direitos, igualdade de deveres também. A gente discute muitas questões salariais, a gente é muito certo de discutir todos esses movimentos, são de extrema importância e realmente estão vindo para contribuir muito com a nossa liberdade de ser mulher. Mas uma coisa que a gente nunca vai poder ser é igual anatomicamente e fisiologicamente igual aos homens. Mas, infelizmente, as coisas estão sendo confundidas ao longo do tempo e muitos homens é que prescrevem o nosso treino. Também a gente tem um pouco disso. É um pouco contraditório, porque a gente vem lutando por algumas coisas, mas cada vez mais as mulheres estão preocupadas com a estética do corpo, não tanto com a nossa saúde. E dentro dessa preocupação estética, a gente está preocupada com essa estética para quem? Entendeu? Eu também já passei por isso. Também já pequei, gente. Eu também já fiz isso. Eu já tive aquela bunda na lua, aquela hashtag bumbum na lua.
Hashtag bumbum apoia um copo. Pra quê? Fala pra mim. O que eu ganhei com isso? Roberto, eu posso falar de mim, tá? Eu falo de mim com tranquilidade, se você tem vergonha de falar de você, não tem problema, eu falo por você e você vê aí se bate alguma coisa. Eu passei anos da minha vida com prisão de ventre, né? Já falei isso por aqui. A prisão de ventre crônica, eu fui atleta durante anos, sempre treinei bem pesado, tenho um corpo bem hipertônico, hipertrofiado, eu sou bem pequenininha, mas toda fortinha, a minha genética favorece isso também, a minha história de vida favorece isso. E naturalmente que existiram alguns prejuízos em relação à parte funcional do meu corpo. Funcional é quando a gente fala de intestino e trato urinário, a gente fala função fezes e função, né, xixi. Então, sendo bem prática e bem simples para que vocês possam entender que tudo que a gente faz esbarra nessas funções e a gente precisa ter consciência disso. E quando eu acabei me aproximando da diástase, entendendo que eu passei por esse processo e que eu vivi, eu comecei a conhecer um mundo novo. E onde de verdade virou uma chave em mim foi quando eu me conectei com as informações da fisioterapia pélvica. E especificamente voltada para a saúde da mulher, que foi onde realmente foi uma virada de chave para mim. E onde eu entendi que não era só recuperar a diástase, que eu precisava fazer um trabalho mais profundo. E que esse trabalho mais profundo era mudar a forma toda como eu me conectava com a atividade física e com os exercícios que eu fazia. Se eu não mudasse a forma como eu treinava e principalmente os meus objetivos, entenda, se eu não mudasse os meus objetivos, é isso mesmo que eu tô te falando? Eu não iria recuperar de fato a minha diástase pro resto da vida. Eu ia virar escrava daquela situação. Mas aí você vai falar assim, mas eu não quero viver sem determinados exercícios, eu não quero porque eu gosto. Você é escravo desses exercícios? Você é escrava deles, né? Você depende deles. E se você quer sem eles, será que você não consegue ter um corpo bacana? Será que você não consegue ter um bumbum do bonitinho, durinho? Será? Eu te garanto que sim. É porque a gente se apega a essas loucuras e a gente vive uma educação física, um mundo fitness, um mundo da estética, me perdoe, machista, demais. Onde nós mulheres temos que estar bonitas e plenas e saradas para agradar aos homens. Quando a gente começa a virar a chave e entender que a gente precisa estar no grau 1, na prioridade 1 de prazer, em que toda relação e tudo que você vive, em termos de atividade física, corpo, estética, relacionamento afetivo, é para trazer bem-estar e prazer para você, que não é para você sentir dor, que não é para você sofrer, nem no treino, nem na atividade sexual. Entende isso? Mas muitas mulheres, elas acham que precisam sofrer, que precisa doer, que precisa sangrar, precisa fazer cara feia para poder ser bom no treino. Não é verdade? Eu passei por isso, eu sei como é. E muitas de nós mulheres, essas mesmas mulheres, elas dão prazer ao outro. O outro sente prazer em olhar para ela, mas elas não se olham, elas não se tocam, elas nunca estão satisfeitas com o que elas veem no espelho. Nunca tá bom. É impressionante, a gente nunca tá feliz, a gente nunca tá satisfeita com o que tá vendo no espelho. Cara, que loucura! Isso é loucura, deixa eu te falar, é loucura. E o pior é que isso reflete nas nossas relações afetivas e principalmente na relação sexual. E foi assim pra mim. E você acha que aquela prisão de ventre que eu te falei, crônica, de quando eu era menina, não tem tudo a ver com o que eu sentia aqui na minha atividade sexual? Tinha tudo a ver. E tudo isso tinha relação. É um corpo rígido, inflexível, que ainda tem um pouco de rigidez, que ainda tem um pouco de falta de flexibilidade. Eu tô vivendo um processo, uma busca incansável em flexibilizar, em soltar, em entender e me permitir ser e sentir a mulher que existe dentro de mim. E a partir do momento que eu mudei todo esse formato, todo esse pensamento, eu abri mão de alguns exercícios. E por que eu abri mão de alguns exercícios? Alguns exercícios que sobrecarregavam muito a minha região abdominal e pélvica, apesar de um deles ser um exercício que eu uso muito
mas só que eu uso de uma outra forma. E engraçado que a educação física não usava muito esse exercício alguns anos atrás, era muito mais na fisioterapia. E os estudos começaram a mostrar, as evidências começaram a mostrar que realmente o recrutamento de fibras, tanto para posterior quanto para bumbum, eram muito eficientes e pouco usado, né? E pensando em diástase, esse exercício era maravilhoso, porque ele não bota a gente de barriga para baixo, ele não gera pressão intraabdominal. Mas é óbvio que dentro dessa educação física machista, a gente teve que dar uma cagada no negócio, entendeu? Porque a galera consegue fazer uma besteira. A galera consegue fazer o negócio ficar esquisito. Tava tudo lindo, até que resolvem pegar a elevação pélvica, que é um exercício que eu amo, super uso, inclusive dentro do método de diástase na prática, a gente usa bastante elevação pélvica, e vão lá e colocam uma anilha em cima da pelve dessa mulher. E a pressão intraabdominal que não existia pela ação da gravidade, porque a gente não tá de barriga para baixo, a gente tá bem, está de barriga para cima, não tem pressão intraabdominal. Eu vou lá e coloco essa sobrecarga. Ai, a minha mulher dói, a minha mulher chora nessa hora. Aí, não satisfeita, além da anilha, tem uma galera que vai lá e pega uma barra mais pesada e coloca em cima da pelve dessa mulher. Eu já vi até alguns professores sentando em cima da pelve dessas mulheres, para que essas mulheres fizessem o movimento de elevação pélvica com esse peso, com essa sobrecarga. Entenda, cada vez que você faz esse movimento com essa sobrecarga em cima da sua pelve, você está gerando um vetor de força ali, e essa força vai ter que sair por algum lugar. E essa sobrecarga vai sair, ó, pela sua vagina. Ela vai estar gerando sobrecarga lá mesmo. Daqui a pouco você está tendo escapes de xixi, se é que você já não tem. Cada vez mais a indústria está investindo em calcinhas para incontinência urinária, absorvente para incontinência urinária, fralda para incontinência urinária. A gente não tem mais no mercado só fralda geriátrica e fralda infantil. Quando é que a gente vai parar para pensar nisso, meu Deus? Quando é que a gente vai de fato colocar a mão na consciência e falar assim, o que a gente está fazendo com o nosso próprio corpo? De tanto que a gente está evoluindo, de tanto que a gente vem lutando por direitos e deveres, por igualdade, olha o que a gente está fazendo com o nosso próprio corpo. Eu preciso falar isso para vocês. Esse mês de março eu vou vir trazendo para vocês exercícios que eu realmente sou contra e eu considero um crime a sua saúde como mulher. Eu considero realmente um crime ao seu prazer como mulher. Porque quando eu gero essa pressão em você, eu tô abalando a tua autoconfiança. Eu tô abalando a tua autoestima, por mais sarada que você seja. Porque eu já estive desse lado muito sarada, em que a minha autoconfiança era abalada. Em minha autoestima era abalável. Sim, eu não me sentia mulherão da porra, não. Por mais linda que eu fosse, eu nunca estava satisfeita com o meu corpo. E isso é muito real. Muitas que estão aí do outro lado sentem isso. E muitas que não estão naquele corpo ficam desejando aquilo que não é o saudável. E eu preciso compartilhar isso com vocês nesse mês, de que esses exercícios não fazem bem à sua saúde. Apesar da elevação pélvica ser maravilhosa, de fato é um exercício incrível, tanto para abdômen quanto para recrutamento de posterior e glúteo, tiveram a ousadia de cagar um exercício desse. E eu preciso dizer isso para você. Se algum professor passou isso para você, você foge. Corre hoje dessa pessoa, porque realmente essa pessoa não está interessada na mulher que existe dentro de você. Ele não tem menor consciência do que é ser mulher. Ele não sabe o que é isso. Então, tá na hora da gente dar um basta nisso. Tá na hora da gente dar um basta também na forma como lidam com o nosso próprio corpo, na forma como a gente lida com o nosso próprio corpo. É por isso que eu tô fazendo esse vídeo hoje. E a gente vai inaugurar o mês das mulheres com esse vídeo. E no próximo vídeo eu vou estar dando as dicas práticas de como que eu uso a elevação pélvica do iniciozinho, do modo iniciante ao modo avançado, como eu uso hoje, sem precisar usar cargas tão altas. E pra gente fechar o nosso vídeo, já que a gente está falando de bumbum, um exercício que eu evito muito desde o dia que eu descobri que eu tenho diástase, justamente porque a gente faz gerando a pressão intraabdominal da gravidade, é o exercício de glúteo 4 apoios. 3 apoios, 2 apoios, sei lá quantos apoios você quiser, porque cada lugar do Brasil fica falando um negócio. Tem gente que fala 4 apoios, tem gente que fala 3 apoios. De fato, é o
de quadril. É isso aí. Eu evito muito realmente fazer esses exercícios, até porque a elevação pélvica é extremamente eficiente. E quando você combina com alguns agachamentos e com outros exercícios, realmente é perfeito. E não existe nenhuma necessidade de você levar a sua mulher a essa sobrecarga que a gente acaba levando. Se você curtiu esse vídeo, faz o seguinte: curte, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com outras amigas que possam se interessar por esse assunto e me fala aqui embaixo, você já fazia esse exercício? Você já fez esse exercício? Isso pra mim é muito importante. Eu confesso pra vocês que eu já fiz esses exercícios, todos eles, eu já comprometi a minha saúde, já precisei cuidar dela e hoje eu tô aqui pra te ajudar, pra salvar mais mulheres a não passarem por isso, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo que eu vou dar as dicas práticas, sem mimimi, de como fazer elevação pélvica sem sobrecarregar a nossa mulher. Beijo, até a próxima!